Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. O nosso de cada dia. Hoje vamos mostrar a rotina de quem acorda muito cedo para garantir um dos alimentos mais tradicionais na mesa do brasileiro. Como é a folga de quem trabalha aos domingos e os convênios que vão garantir a troca de experiências com escolas da magistratura de outros países. Tudo isso e muito mais agora no TV TST. Está só começando. E para ficar bem informado, vamos às notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. Gente de toda parte do mundo reunida no Parque dos Atletas na Rio+20 para compartilhar experiências de como crescer sem agredir o planeta. São iniciativas e projetos de 37 países. No estande do Tribunal Superior do Trabalho, o visitante pode conhecer os caminhos traçados pela Justiça do Trabalho para contribuir com o desenvolvimento socioambiental. Entre eles está o Trabalho Seguro, programa de prevenção de acidentes de trabalho e os projetos de sustentabilidade, como guia de compras sustentáveis. É fundamental essa participação da Justiça do Trabalho na Rio+20. Eu acho que um fórum mundial de discussão sobre desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento sustentável no mundo, a Justiça do Trabalho não poderia ficar de fora, mesmo porque um dos objetivos estratégicos definidos no planejamento da Justiça do Trabalho é a responsabilidade socioambiental. Um dos grandes projetos apresentados na Conferência das Nações Unidas é o PJE, Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A ferramenta permite a tramitação 100% informatizada de um processo. É a tecnologia em parceria com o meio ambiente. Considerando que cerca de 2 milhões de processos que a Justiça do Trabalho recebe por ano vão deixar de ser impressos, isso representa a preservação de 112 mil árvores e a economia de 5 mil toneladas de papel. Para se ter uma ideia, é este o peso de 21 aviões carregados. E os benefícios vão além. O PJE diminui o espaço com armazenamento de processos, diminui o gasto de combustível para transporte dos autos entre as varas e tribunais do trabalho. Queremos mostrar para o mundo que a Justiça do Trabalho brasileira tem este comprometimento com a causa ambiental e uma das formas de mostrar a sua inserção, o seu comprometimento é com o processo eletrônico que substitui o processo em papel. No lançamento do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho na Vara de Três Rios, no Rio de Janeiro, a expectativa era grande. A vara, que atende mais 3 municípios vizinhos, recebe em média 1.500 processos por ano e é a primeira do estado a receber a tecnologia na primeira instância. Magistrados, servidores e advogados estão animados com a novidade. O grande problema da justiça hoje é a duração do processo. Então o processo eletrônico vai facilitar o quê? Vai abreviar várias etapas do processo. Vai abreviar a audiência, vai ser marcada mais rápido, vai ter condições de se fazer. Muitas coisas que os servidores faziam antes não vão fazer mais. E além disso é grande economia de custos, né? Uma vez que vai haver uma redução drástica de gastos com material, de escritório, papel. Agora o advogado vai poder peticionar a qualquer hora, em qualquer lugar, sem a necessidade de se deslocar até a Secretaria da Vara. O primeiro processo protocolado em meio digital já sai com audiência marcada automaticamente. Para o presidente do TST, a chegada do PJE em mais um estado é uma conquista e uma resposta positiva aos novos tempos, onde a agilidade é, sem dúvida, a palavra de ordem. É um avanço notável, quer para os empregados, os empregadores que necessitam da Justiça do Trabalho e que terão uma justiça muito mais rápida, muito mais eficiente em seu favor, mas também é um avanço notável da cidadania. Enquanto a maioria dos trabalhadores dorme, ele já está a todo vapor. Apesar de acordar muito cedo, o padeiro precisa estar atento. Afinal de contas, ele opera máquinas pesadas que podem causar sérios acidentes de trabalho.
garantir o pão quentinho logo cedo, o trabalho começa de madrugada. Nesta padaria em Brasília, todas as delícias têm que estar prontas às 6 da manhã. E para isso, o seu Antônio precisa correr contra o tempo. A rotina, acordar cedo, porque a padaria abre cedo, né? Tem que estar com os pães prontos para café da manhã. Então a gente começa muito cedo o trabalho. Tem que preparar as massas para depois ter o tempo de descanso para poder forneá-la. Então isso depende de 2 a 3 horas de trabalho para preparar esses pães para servir no café da manhã. Mas o trabalho não para por aí. A produção na cozinha continua a todo vapor o dia inteiro. A gente continua outra produção para a tarde, que geralmente é maior, o fluxo de cliente é maior, a gente tem uma demanda muito grande, então a gente tem que começar cedo para, na parte da tarde, a gente está com a maioria dos pães prontos, já pronto à tarde, para servir também para o café da tarde. Então é uma rotina assim, muito de responsabilidade, né? Porque todo dia tem que servir esses pães para os clientes, então a gente tem que começar cedo. Mesmo em meio a tanta variedade de pães, bolos e doces, a equipe do seu Antônio é a estrela do local. São eles que dão um toque final em tudo que vai ser servido aqui ao longo do dia. Tem que preparar a massa, aguardar a fermentação e saber a hora certa de tirar do forno. A gente tem uma base de 6 a 8 mil pães por dia que a gente prepara. Tem que ter estrutura para produzir essa quantidade, que é uma quantidade muito grande. Então a gente tem que ter uma equipe bem experiente para conduzir essa produção e no horário tem que estar pronta. O padeiro precisa de dedicação, paciência e, é claro, talento. Essa é uma das profissões mais antigas do mundo e já passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Hoje, a tecnologia ajuda na fabricação dos pães, mas ainda assim é o padeiro quem dita as regras por aqui. Seu Jair Batista está na área há mais de 20 anos. Para ele, produzir pães, mais que um trabalho, é uma arte. Trabalho, eu acho que é tudo. Aqui dentro é tudo, entendeu? É tudo eu gosto de fazer. Bolo, pão de sal, massa doce, pão embalado, eu faço. E o mercado está aquecido. Em todo o Brasil, as padarias criaram 21 mil postos de trabalho só em 2011, uma expansão de quase 3% em relação a 2010. A panificação é responsável pela criação de 780 mil empregos diretos e mais de 1.800.000 empregos indiretos beneficiados com a produção. Segundo este empresário, o setor deve crescer ainda mais nos próximos anos. O que a gente pode dizer hoje é que essa profissão de padeiro, ela está muito concorrida, né? Assim, ou seja, existem muitas vagas para profissionais, né? E poucos profissionais na área, né? E nós estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue formar uma grande quantidade de padeiros qualificados, tal, para entrar nessa área, nesse nicho de mercado, né? Que está muito bom para o momento. Mas para aguentar o pique de uma rotina puxada que começa logo cedo, o padeiro precisa dormir bem. Caso contrário, o cansaço pode bater e nessa hora é que as coisas podem dar errado. E para ter tanta disposição assim e ainda garantir bom rendimento, o padeiro precisa ter disciplina com horário e também com repouso. Só assim ele pode repor as energias para dar conta da rotina de trabalho. E é nessa hora que entram em cena dicas valiosas dos especialistas. O fato de trocar o dia pela noite tem impacto direto no salário do padeiro. O profissional que trabalha na madrugada deve receber adicional noturno, um acréscimo de 30% no salário para quem está em atividade entre 10 horas da noite e 5 da manhã. E ainda nos domingos e feriados, a hora de trabalho deve ser paga em dobro. Para garantir alimentos saudáveis na mesa do consumidor, as padarias precisam respeitar as normas de fiscalização e preparo dos alimentos. Hoje em dia o mercado exige que as padarias sejam bastante profissionais, né? Então, por uma determinação da Anvisa, nós trabalhamos com um manual de boas práticas, né? Onde
são normas que têm que ser seguidas para a boa manipulação dos alimentos, higiene, segurança de trabalho. Todos esses itens são verificados dentro das nossas lojas. A roupa sempre limpa, que exige aqui, cabelo cortado, unhas cortadas, entendeu? Regras também para garantir a segurança do empregado. Em meio a forno quente, máquinas pesadas e os utensílios de cozinha, basta um vacilo para acontecer um acidente. E nessa hora, é bom ouvir a voz da experiência. Seu Antônio dá a dica. A gente tem que estar usando equipamento de proteção, como um avental, né, touca, luvas, às vezes, né, na hora de fornear, para não queimar os braços, luva que vem até o antebraço. E máscara, para não sentir muito o pó da farinha, que também é prejudicial à saúde. Mas é uma profissão tranquila, se você tiver atenção e concentração na produção, você dificilmente se machuca. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Rodolfo José da Paraíba quer informações sobre seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício temporário concedido ao trabalhador desempregado dispensado sem justa causa. Seguro-desemprego é um benefício concedido ao trabalhador que tenha carteira assinada e tenha sido demitido sem justa causa e que tenha trabalhado no mínimo 6 meses nos últimos 36 meses anteriores ao requerimento. O benefício pode ser requerido até 120 dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao da demissão. O seguro-desemprego será pago 30 dias após a data do requerimento. É possível dar entrada no pedido entre 7 e 120 dias após a demissão do empregado no serviço. O valor do benefício será calculado com base nos 3 últimos salários recebidos pelo trabalhador. O valor pode variar de um salário mínimo até 3 salários mínimos. O seguro varia porque ele é calculado com base nos 3 últimos meses de trabalho do empregado, mas ele é no mínimo de um salário mínimo e no máximo até 3 salários mínimos. Faça como Rodolfo e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Daqui a pouco, vamos às ruas esclarecer a população. E não perca, no próximo bloco, tem julgamento. Eu volto em 1 minuto. Até já! O assunto agora é a aposentadoria por invalidez. Veja o que diz a súmula 160 do TST. A súmula número 160 do TST diz que, cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Ela é uma súmula que ela atinge diretamente a todos os segurados da Previdência que estão aposentados por invalidez. Porque, ao longo dessa última década, a Previdência Social ela tem se aparelhado, né, para oferecer para os trabalhadores que estão em benefício a possibilidade de haver uma reabilitação profissional através de núcleos de treinamento dos funcionários, dos trabalhadores que estão em benefício. E nesses inclui também os trabalhadores que têm aposentadoria por invalidez, né? Esses funcionários que estão aposentados por invalidez, sendo convidado pela Previdência Social a participar de programas de reabilitação profissional, verificar se ainda há possibilidade de eles retornarem ao mercado de trabalho, eles são obrigados, assim, a priori, eles têm o direito de recusar, mas aqueles que resolverem participar dos programas de reabilitação profissional, em sendo detectado, né, que ele tem aptidão para exercer
a profissão que ele tinha antes de se aposentar por invalidez, esse empregado pode ter, em um determinado momento, a sua aposentadoria por invalidez cancelada. Neste caso, o que vai ocorrer? O funcionário, tendo a aposentadoria dele cancelada pela Previdência, como ele tinha o contrato de trabalho suspenso, a partir do momento em que ele se aposentou por invalidez, ele pode retornar à sua empresa e voltar a exercer a função que ele exercia antes deste benefício da aposentadoria. E vamos ao julgamento que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Francisco e Gilmar percorrem todos os dias 15 quilômetros de estrada de terra para chegar ao Hotel Fazenda, onde trabalham no Distrito Federal. Os ônibus não cobrem todo o trajeto. Por isso, o dono da propriedade busca os empregados na rodoviária mais próxima. Se não tivesse esse transporte, ficaria muito difícil para o pessoal trabalhar. Para os funcionários é essencial, né? Porque é difícil ter uma outra opção. Nesses casos, a legislação trabalhista determina que o percurso de casa até o trabalho deve ser contado como tempo efetivo de serviço. São as chamadas horas in itinere. São aplicáveis quando, segundo a lei, o local de trabalho é de difícil acesso ou não é servido de transporte público regular. No caso que chegou ao TST, os funcionários de uma usina de açúcar e álcool do Paraná gastavam 2 horas e 15 minutos até o local de trabalho. Uma empregada entrou com ação na justiça pedindo pagamento das horas gastas diariamente. A empresa argumentou que foi feita uma negociação coletiva, fixando o pagamento de apenas 1 hora por dia pelo deslocamento dos empregados. Mas o relator, na seção 1 de dissídios individuais, ministro Renato de Lacerda Paiva, destacou que a negociação coletiva não prevalece sobre a lei que regula a jornada in itinere. Por isso, o ministro aceitou o pedido da funcionária e condenou a empresa ao pagamento das horas. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 470 de 2010. Vista regimental concedida, excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Tem a palavra, ministra Cristina. Senhor presidente, senhores ministros, este é um dos tantos processos em que eu estou com vista e que processos que tratam da mesma matéria. Então, julgando este, nós teremos já a posição da SDI sobre a matéria. E eu registro que não se trata aqui de acordo ou convenção coletiva que suprime as horas em itinere. Não, em relação a esse não há dúvida, proposto o entendimento uniforme da SDI no sentido de invalidar tal cláusula. No caso concreto, trata-se de cláusula coletiva que limita a 1 hora as horas em itinere. O que sucedeu neste processo e nos demais? Que o horário, deixe-me ver esse aqui, quanto tempo... De quanto 2 horas tempo e 15 minutos. 2 horas e 20 minutos. 15. 2 horas e 15. O ministro relator deu por intermédio do seu voto parcial provimento ao recurso de revista para reformar o acórdão da 5ª turma e, assim, invalidar a cláusula, sustentando que não se poderia restringir, não é, esse pagamento a 1 hora, tendo em vista que, efetivamente, o tempo gasto no percurso era de 2 horas e 15 minutos. Então, nesse sentido, eu voto do ministro Renato. Conhece o recurso e dá-lhe provimento para restabelecer o acórdão regional que condenar a reclamante, a reclamada ao pagamento como extras da integralidade desse tempo, assim 2 horas e 15 minutos. Reformou o acórdão da 6ª turma da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado,
que acolhera parcialmente a recurso da reclamada para aplicar, né, o quanto disposto na norma coletiva. Eu peço vênia para divergir do entendimento do ministro relator e sustento que a SDI, amparada na disciplina do artigo 7º, inciso 26 da Carta de 88, firmou já a jurisprudência no sentido de admitir, por meio de convenção ou acordo coletivos de trabalho, a possibilidade de limitação do pagamento de horas em itinere, desde que não acarrete a sua supressão total. Cito acórdão da SDI, julgamento, acórdão publicado em 17 de dezembro de 2010, nos EDRR 147600.46 de 2002, da relatoria da ministra Maria de Assis Calça. Também julgado em acórdão publicado em 1º de outubro de 2010, nos embargos e recurso de revista 108.900.92 de 2007, da relatoria da ministra Rosa Maria Weber. Acresço que, em recente julgamento, esta acolhendo a subseção reconheceu a validade de cláusula normativa que fixara, como neste caso, em 1 hora diária, o tempo de percurso, a despeito de a prova dos autos haver apurado uma média de 2 horas e 15 minutos de transporte. E é caso idêntico, tanto que estava firme a jurisprudência da STI, mas agora se coloca aqui, né, esta proposta de revisão do entendimento. O acórdão a que me refiro, que é recentíssimo, é da relatoria do ministro Ives Gandra, publicado no DJ de 20 de abril de 2012, onde se reafirma, nos autos dos embargos em recursos de revista 471-14.2010. Como é muito recente e se reafirma essa tese, eu vou ler os aspectos principais. Diz esse acórdão: horas em itinere, limitação, norma coletiva, validade, súmula 90 do TST e artigos 4º e 58, parágrafo 2º da CLT e 7º, incisos 13, 14 e 26 da Constituição. E ali se diz: o reconhecimento do direito à percepção das chamadas horas em itinere decorreu de construção jurisprudencial cristalizada na súmula 90. Entendeu-se que o tempo de deslocamento até o local de trabalho, quando a condução era fornecida pelo empregador, seria tempo à disposição. No voto se faz uma referência à súmula original, às suas alterações, e se diz: a lei adiante. A Lei 10.243, de 2001, veio a transformar em lei a jurisprudência pacificada pelo TST, em 2 verbetes, OJ 23 e súmula 90. No dia seguinte ao da edição da lei, o TST consolidava a jurisprudência que extraía a consequência lógica da consideração legal das horas em itinere como tempo de serviço, em caso de extrapolação da jornada de trabalho, editando a OJ 236, pela qual seriam tidas como extras. Finalmente, em 2005, o TST aglutinava todos os verbetes de sua jurisprudência dominante sobre a matéria, transformando-os nos itens da súmula 90. Assim, da análise histórica, bem como da observação topográfica da inserção desse direito na CLT, verifica-se que se trata de norma afeta a duração do trabalho e não a medicina e segurança do trabalho, porque está inserida no capítulo 2 do título 2, referente a normas gerais de tutela do trabalho, e não ao capítulo 5 do mesmo título, que trata de medicina e segurança do trabalho. E tratando-se de norma referente à jornada de trabalho, não está infensa a negociação coletiva, em face do que dispõe textualmente a Constituição Federal no seu artigo 7º, inciso 6, e incisos 6, 13, 14 e 26, ao prestigiar as convenções e acordos coletivos e referir as matérias passíveis de flexibilização, salário e jornada de trabalho. Ora, nesse contexto, a tarifação das horas de transporte em negociação coletiva, até com o fito de evitar as variações decorrentes de trânsito e pontos distintos de trabalho e outros fatos que são aqui elencados, tem se tornado expediente normal, tido como salutar por patrões e empregados, mormente em face das vantagens compensatórias
que os sindicatos obtêm em face da flexibilização da norma legal. A proporcionalidade e razoabilidade na fixação do número de horas em itinerário a ser pago é juízo valorativo a ser feito pelas partes na negociação coletiva, em face das vantagens compensatórias, a acessibilidade maior ou menor do local de trabalho, ponderando-se a comodidade do transporte, já não é vantagem suficiente que justifique a não oneração maior da empresa. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário ser legislador positivo, pecado no qual incorreria se quisesse estabelecer regra de proporcionalidade aleatória, estimulando o subjetivismo judicial, quer adotando o critério de não se permitir fixação de valor inferior à metade das horas efetivamente transportadas, quer estabelecendo variação não superior a 1 hora das efetivamente prestadas. Nesses termos, válida se apresenta a norma coletiva, que fixa em 1 hora diária o tempo a ser computado como de transporte, não obstante a prova aponte para uma realidade de mais de 2 horas diárias de condução. Termino a transcrição do voto que foi acompanhado pela maioria da SDI e publicado, repito, em 20 de abril de 2012. Eu digo que, dessa forma, é válida a limitação das horas em itinerário por negociação coletiva, desde que não se trate de supressão do direito. E, por esses fundamentos, e dos acórdãos transcritos, que lia que eu estou negando provimento aos embargos, enfatizando que o princípio que nós adotamos, primeiro, que a cláusula é válida. É válida porque a própria Constituição, no artigo 7º, incisos aqui referidos, autoriza, por meio da negociação coletiva, a adoção da cláusula como esta que estamos aqui a examinar. Segundo, que não há qualquer dúvida que a adoção do princípio da teoria do conglomamento é que possibilita a negociação coletiva e não temos aqui que examinar isoladamente, e impede, aliás, que nós aqui isoladamente façamos esses exames concretos que, à primeira vista, possam parecer vantajosos ou desvantajosos a uma ou a outra parte coletiva. E isso por quê? Porque, certamente, outra vantagem foi assegurada. E a teoria do conglomamento é exatamente vigora e é aplicada com essa percepção de que, não havendo uma invalidade concreta da cláusula, eu não posso presumir o desfavorecimento ao trabalhador, porque justamente há outras cláusulas coletivas que substituem na negociação a eventual desvantagem de um período menor considerado para o fim da remuneração das horas de percurso. Então, justamente, os sindicatos, nós temos que respeitar e considerar que são maduros para a negociação coletiva. E negar simplesmente eficácia a uma cláusula sem examinar o contexto, seria uma posição que estaria desrespeitando a teoria do conglomamento. E não me parece que nós aqui devamos assumir esse ônus de examinar em cada processo todas as cláusulas para saber se no conjunto foram ou não mais vantajosas. Temos que compreender que esta é a função dos sindicatos, que são responsáveis, devem sê-lo pelo menos, na negociação coletiva. Por isso que eu, com estas considerações, estou negando provimento aos embargos, pedindo vênia ao ministro relator e assim mantendo o entendimento jurisprudencial precedente desta SDI. Proclamo que, por maioria de votos, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento, como preconiza Sua Excelência o ministro relator, vencidos os ministros Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, Dora e o presidente. Senhor presidente, eu requeiro... Peço nota, senhor presidente, por favor. De voto vencido. Justificativa de voto vencido da ministra Cristina. Notas degravadas para o ministro José Roberto Pimenta.
E não perca no próximo bloco uma entrevista especial sobre os convênios que vão garantir a troca de experiências dos magistrados com instituições de outros países. Até já! Hora do telespectador marcar presença no TV TST. A dúvida é sobre trabalho aos domingos e folga. Eu gostaria de saber, quando o trabalhador trabalha aos domingos, se a folga dele é determinada pela empresa ou o trabalhador pode escolher esse dia de folga? Pela legislação, a empresa é que define o dia da folga. O que acontece é que essa mesma regra legal, ela determina também que pelo menos uma vez ao mês essa folga coincida com o domingo. Mas não há abuso no direito ao fixar o dia em que essa folga será gozada durante a semana, quando o trabalho coincide com o domingo. A formação de magistrados e as escolas judiciais. Convênios estão sendo firmados para garantir uma troca de experiências com outros países. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o diretor da ENAMAT, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro do TST, Aloísio Correia da Veiga. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Para mim é sempre um prazer poder falar, não é, para a TV, TST, e sobretudo sobre escola judicial. Maravilha. O senhor voltou agora de uma viagem e tem novidades de formação aí dos juízes, né? Foram firmados convênios com Lisboa, contatos com a Turquia. Conta pra gente como que foi essa viagem, ministro. Nós tivemos agora, por uma semana passada, e falamos, não é, sobre o intercâmbio entre as escolas judiciais, porque há um processo de internacionalização das escolas judiciais no sentido da troca de experiências e do enriquecimento com aquilo que nós podemos aprimorar na formação dos juízes, quer no ingresso da carreira, quer durante a vida do juiz, não é? Até a sua formação, o acesso, a promoção na carreira, enfim, o intercâmbio e uma aspiração voltada para o aprimoramento dessa atividade jurisdicional. E as escolas, como a Escola da França, por exemplo, a qual nós já temos convênio há mais tempo, a Escola Judicial da Espanha, e agora houve o convite da academia, que é a Escola Judicial da Turquia, para um congresso, um seminário em Istambul, onde participaram 87 países. E esses países todos dentro de uma perspectiva sobre essa capacitação dos juízes, esse aperfeiçoamento e esse aprimoramento da função judicante. E para nós é muito importante, porque esse intercâmbio é uma troca de experiências, e nós podemos também demonstrar qual a nossa atuação nessa área de formação dos juízes. E depois, em Lisboa, né, fomos assinar um convênio também, um protocolo, um convênio de cooperação com a Escola Judicial Portuguesa e a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista. E como será esse convênio, ministro? Esse convênio é de intercâmbio cultural. E esse intercâmbio é até no sentido de juízes portugueses virem para o Brasil, para a escola, no sentido da formação nossa, participar desse complexo de formação, e nós também podermos ter essa reciprocidade com a escola portuguesa. E, além das publicações, enfim, esse intercâmbio de valorização da própria troca de informações, não é? Isso, para nós, de fato, é muito importante e tem sido, naturalmente, o foco da própria escola nesse sentido de sempre voltada para esse aprimoramento da função judicante e da capacitação dos juízes, né? E isso é um processo que vem sendo desenvolvido desde a Emenda Constitucional 45, quando se criou a Escola Nacional da Magistratura Trabalhista, em nível constitucional, e isso foi, naturalmente, um avanço dentro dessa perspectiva de manter o juiz sempre atualizado.
E é um caminho, de fato, sem volta. E é preciso que nós nos preparemos também para que possamos dar uma resposta àquilo que a Constituição quis que nós fizéssemos. Agora, ministro, o senhor falou aí que em poucos minutos aí, vários países estão interessados no Brasil. O que hoje a gente chama mais atenção deles? O judiciário pode compartilhar com outros países? O Brasil tem sido agora uma atenção, né? Tá havendo uma atenção internacional voltada para o Brasil, não só pela possibilidade de investimentos, né, que o Brasil proporciona e, sobretudo, em face da crise econômica, porque passa a Europa no momento, e realmente o Brasil é uma experiência nova com relação a isso, né? E com relação ao Poder Judiciário, é que nós temos experiências muito mais voltadas para essa mudança da perspectiva que nos trouxe o final do século XX, que era uma resposta maior, mais atualizada, mais contemporânea ao fato, não é? Porque se consagrou no Poder Judiciário que a justiça era lenta, né? E essa lentidão da justiça provocava realmente um desânimo em todos aqueles que precisavam vir até o Poder Judiciário para resgatar uma lesão de direito. E hoje esse perfil está mudando, através de metas, através da reforma legislativa, para que possa alcançar uma prestação judicional mais célere. E as escolas têm uma função muito grande nisso. E esse perfil de mudança é que no Brasil está havendo uma revolução na prestação judicional. Está havendo uma revolução no processo, que é a adoção do processo judicial eletrônico. E a Justiça do Trabalho tem sido realmente a pioneira nesse sentido, em poder instalar toda uma estrutura de que o processo ele inicia virtualmente e termina virtualmente. Não há mais a história da tradição do papel. E é preciso que nós estejamos preparados para dar seguimento a esse processo. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por exemplo, está instalando as varas totalmente informatizadas, totalmente com o processo judicial eletrônico instalado, os tribunais regionais nesse sentido. É preciso que a escola acompanhe, formando juízes. Porque a liderança da unidade de jurisdição é do juiz. E o juiz precisa estar engajado nesse movimento para que haja o êxito, o sucesso de toda essa mudança de cultura. Ministro, então é bom porque os novos juízes já começam utilizando essa ferramenta tecnológica? Os novos juízes que ingressarem na magistratura agora já virão com outro perfil. Do momento em que houver a instalação de toda essa cultura do processo judicial eletrônico, os juízes não mais terão, vamos dizer assim, a história dos autos como historicamente ficou conhecido, os autos em papel, a formação. Há uma mudança, de fato, de paradigma. Agora, é preciso que haja tempo, não é? Tempo para que haja a adoção dessa nova sistemática em todo o território nacional. Esse é um treinamento muito demorado, ministro? A capacitação dos juízes ela vai se fazer em diversas modalidades. Nós temos aqui hoje, começando na Escola Nacional, um curso de formação de formadores. A formação de formadores é feita com os juízes, que serão os multiplicadores desse processo nas escolas judiciais, que são as escolas regionais. Cada região do Brasil, cada região da Justiça do Trabalho, há uma escola judicial em funcionamento. E essa escola judicial, ela naturalmente é responsável também pela continuidade na capacitação dos juízes. Nós temos aqui a formação inicial, os juízes chegam, tomam posse e ficam um mês em Brasília, não é? E depois essa formação é complementar nas escolas regionais e a formação contínua ou continuada, ela é realizada através de cursos dentro da necessidade, dentro do interesse, dentro da sistemática, dentro da própria qualquer alteração, qualquer mudança na própria estrutura legislativa e manter naturalmente o juiz cada vez mais em contato com a sua escola nacional. E essa formação de formadores é naturalmente capacitar juízes para que multipliquem,
para que se tornem multiplicadores nas suas regiões sobre os assuntos, sobre os temas de relevância ou de importância e possam utilizar as ferramentas para capacitar cada vez mais os juízes. Quer dizer que o processo judicial eletrônico está provocando aí uma revolução até no ensino dos magistrados hoje, você pode dizer isso? Há uma revolução de fato, porque há um rompimento com toda uma história, né? Uma história secular de atuação do Poder Judiciário, de formação do Poder Judiciário e de atuação do próprio Poder Judiciário. Hoje a cultura é outra, é uma cultura que começa naturalmente sem autos físicos, não é? Tudo numa realidade virtual. Então é preciso que os juízes se tornem naturalmente voltados para isso, mas é preciso que eles estejam engajados, motivados e capacitados para essa formação, que eles lideram naturalmente a sua unidade de jurisdição com relação ao comando dos servidores, enfim, dos jurisdicionados, né, partes, procuradores, toda a estrutura que movimenta o Poder Judiciário, a liderança do juiz. Então é preciso que ele esteja capacitado e motivado, voltado para essa finalidade, com o conteúdo de poder naturalmente utilizar os recursos, né, com maior aproveitamento. Ministro, nessa experiência do senhor como diretor da ENAMAT, o senhor acha que daqui a algum tempo a gente vai ter aí um quadro totalmente diferente de juízes que se formaram sem ao menos ter que pegar em processo? Tudo vai ser digital? O senhor acha que está muito longe disso acontecer? Olha, eu creio que é uma realidade também sem volta. Não é? Nós estamos num caminho que não tem mais retrocesso. Do momento que adotarmos essa mudança, não é? Essa mudança integral do comportamento da atuação do Poder Judiciário, é um novo processo que surge, é um novo processo judicial. E, embora seja algo assim um pouco... o rompimento com o paradigma é sempre muito difícil, né? Porque nós trocarmos, né, no curso de um caminho toda uma estrutura, toda uma formação, é realmente um pouco difícil, sobretudo nós que estamos acostumados ao papel, não é? Tem sempre resistência. Né? Tem sempre uma resistência e essa resistência precisa ser naturalmente retirada, porque o processo virtual ele tem uma vantagem sobre o processo físico, ele anda muito mais rápido, não é? Porque é tempo real. Inclusive a comunicação dos atos processuais, as cartas precatórias, enfim, todo esse aparato do Poder Judiciário pode ser feito com simples emissão de informações, não é? Registradas, enfim, dentro de uma segurança ideal. Agora, ministro, se o processo judicial eletrônico hoje, vamos dizer que a menina dos olhos do judiciário, do exterior, com o Brasil, e o Brasil busca o que hoje com esse ensino à distância em outros países? Ele busca o relacionamento, o aprimoramento, a troca, o intercâmbio de culturas, né? E esse intercâmbio de culturas se faz através do próprio relacionamento. E, é claro, o Brasil hoje está dentro de uma situação mais privilegiada com relação ao processo judicial eletrônico, porque ele está muito mais desenvolvido nessa mudança do que as próprias escolas europeias, enfim. E com relação à nossa realidade, que é uma forma de ensino, que é privilegiar o ensino à distância, porque a nossa extensão territorial é muito grande, não é? E nós concentrarmos dentro de uma unidade, sobretudo dentro da capital federal, que é a sede da Escola Nacional da Magistratura, os juízes para a capacitação, primeiro, o custo é absurdo. Segundo, retirar o juiz da jurisdição também não é o ideal. Então, nós precisamos de um mecanismo que possamos atingir o maior número de juízes para bem formá-los. E o ensino à distância é uma forma de nós termos contato com toda a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. E as escolas regionais também privilegiar o ensino à distância, na medida em que, através do ensino à distância, ela poderá também atingir dentro da sua região os juízes no maior número, numa maior proporção. E nós estamos, de fato, no ensino à distância, também bem mais evoluídos do que escolas outras de magistratura. Agora, com relação ao processo judicial, é que a Europa está começando a experimentar essa mudança, mas está muito, muito ainda no início da transformação. Que boa notícia é essa, né? Nós temos muito o que ensinar, não é? Para nós, realmente, é uma experiência muito importante. E nesse momento, a Escola Nacional tem uma formação importante, tem uma atuação importante. E essa atuação é de
trazer naturalmente esse sentimento de transformação para os juízes e obter deles esse compromisso com a mudança, esse compromisso com uma nova realidade, esse compromisso com uma nova jurisdição, esse compromisso com uma nova instituição e dentro dos princípios fundamentais da instituição Justiça do Trabalho, para que nós possamos consagrar essa nossa experiência e essa nossa estrutura que sempre foi de vanguarda, não é? Sobretudo com relação ao processo, mesmo que primitivamente, não é? Nós éramos muito mais céleres, não é? Do que outras atuações jurisdicionais. E essa mudança para o processo eletrônico realmente é um grande avanço em toda essa estrutura. Ministro, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nos convênios. Eu que agradeço, obrigado. As conquistas não param de crescer. A cada dia a mulher prova que tem muito ainda a percorrer no mercado de trabalho. E para garantir uma caminhada segura, ela conta com direitos específicos. No Brasil, até 1932, o trabalho feminino não tinha proteção especial. Na consolidação das leis trabalhistas, a jornada diária da mulher é fixada normalmente em 8 horas, com limite de 48 horas semanais. Com a Constituição de 88, a duração normal de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias, com limite de 44 horas semanais, e a possibilidade de compensação e redução prevista em acordo ou convenção coletiva. O trabalho noturno da mulher era regulamentado pelo artigo 39 da CLT, que estabelecia várias restrições, alteradas pela Lei 7.855 de 89. Da década de 70 até hoje, o número de mulheres que trocaram o trabalho doméstico pelo exercício de uma profissão remunerada vem crescendo em grande escala. Dessa forma, uma gama de trabalhadoras depende de amparo legal em diversas situações, como, por exemplo, jornada de trabalho, aposentadoria, repouso obrigatório e maternidade. O artigo 7º da Constituição garante licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias, período aumentado para 180 dias a partir de 2010. A mulher tem direito a 2 períodos de descanso de meia hora cada durante a jornada de trabalho para amamentar o próprio filho até ele completar 6 meses de idade. É proibida a dispensa sem justa causa da mulher desde a confirmação da gravidez até 5 semanas após o parto. Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ter local apropriado para a guarda do filho no período de amamentação. A Lei 10.421 de 2002 concede licença maternidade paga pela Previdência à trabalhadora que adotar uma criança nas seguintes condições: até 1 ano de idade, licença de 120 dias. De 1 ano até 4 anos de idade, licença de 60 dias. Mais de 4 anos até 8 anos de idade, a licença é de 30 dias. Segundo a Lei 9.799 de 99, é proibido publicar anúncio de emprego que faça referência ao sexo, salvo quando a natureza da atividade exigir. Recusar emprego, promoção ou motivar dispensa em razão do sexo. Considerar sexo, idade, cor ou condição familiar determinantes para fins de remuneração, formação ou ascensão. Exigir comprovação de esterilidade ou gravidez para admissão ou permanência no cargo. É proibida a revista íntima na mulher por empregado ou preposto. E quando a mulher atinge os requisitos para se aposentar, ela precisa contribuir por 30 anos e o homem por 35. Já a aposentadoria por idade é concedida aos 65 anos para o homem e aos 60 para a mulher. O que a mulher espera, na verdade, é que o artigo 5º da Constituição seja respeitado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E que assim seja.
essa disciplina legal que a CLT, ou já inicialmente, quando a sua edição, ou por leis que foram sendo agregadas ao seu texto, proporcionou, são responsáveis por uma condição digna, né, de trabalho para as mulheres. Ela demonstrou que é capaz de se dedicar ao trabalho nas mesmas condições e mais do que o homem, porque as mulheres precisam trabalhar mais do que os homens, muitas vezes, para provar que são iguais. E elas vêm fazendo isso e provar que não tem limites pelo fato de serem mulheres, não tem dúvida. Mas, com tudo isso, acho que o tema da discriminação hoje é bem menos preocupante do que já foi. Exatamente por essa afirmação, até com muito sacrifício pessoal, mas a mulher se afirmou. E eu não vejo, além do que nós já temos aqui positivado, não vejo necessidade nem viabilidade de estabelecer outras condições que possam beneficiar ou a mulher, porque podem até, me parece, até acabar prejudicando se tratar a mulher como sexo frágil, né? Acho que ela não é. É frágil no aspecto físico, por circunstâncias, né, que aqui já referi. Mas não vejo no plano intelectual qualquer distinção entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!